Filemon 1 a 7. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Filemon 1 a 7. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar. Deus nosso Todo-Poderoso, estamos diante da palavra do Senhor, palavra inspirada, e tua grandeza, ó Deus, na inspiração, na escrituração da palavra é tão grande e maravilhosa que uma carta que nos parece despretensiosa e que parece que não tem nada a ver com a igreja, mas com uma situação pequena na igreja daqueles dias, foi colocada no Santo Cânon e serve não só para aqueles dias, mas para nós hoje, e servirá, ó Deus, para nossa instrução, crescimento, até o dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, como todo o restante da Escritura. Sendo assim, eu peço, em primeiro lugar, tire do nosso coração aquele preconceito com certos livros das Escrituras, livros como Crônicas, Levítico, Números, livros, ó Deus, que às vezes começamos a ler e queremos saltá-los, porque nos parecem banais, chatos, e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Que teu Espírito Santo nos dê maturidade de fé, de maneira que lembremos e entendamos, não só com a mente, mas com o coração, o que Paulo nos ensinou, que toda a Escritura é inspirada e é útil para ensino, para correção na justiça, a fim de fazer um homem de Deus, ou seja, não só o obreiro, mas o verdadeiro crente, apto para toda boa obra. E essa carta de Paulo a Filemon, ela serve para a finalidade de nos fazer aptos a toda boa obra, e ela contém o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nos ajude a, nessa manhã e nas demais exposições desse livro, a aprendermos o Evangelho aqui, aprendermos sobre Jesus nessa carta, e a aprendermos a colocar em prática, e que essas 4 exposições sirvam para a tua glória, para o louvor do teu nome, e também para a edificação da tua igreja. Perdoe o nosso pecado, ó Deus, e não permita que a luz do teu rosto esteja obscurecida nessa manhã e nesse dia, em relação à palavra, em relação ao nosso bem espiritual. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos a expor o texto propriamente dito da nossa introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre um dos grandes males
do nosso tempo, que é o individualismo. Curiosamente, nós nunca fomos tão conectados com os outros. Antigamente, para você ver uma pessoa que estava distante, era necessário viajar por um longo tempo. Para você conversar com uma pessoa, era necessário enviar cartas. Não havia esse negócio de celular, mídia social. A gente então, geograficamente, estava distante. Hoje, nós estamos conectados de maneira muito rápida às pessoas. Mas é impressionante como que essa conexão não é verdadeira. Às vezes nós nos ajuntamos numa celebração familiar, como Natal, Ano Novo, aniversários, e é cada vez mais comum você ver um monte de pessoas olhando para a tela do celular, pessoas que você não encontra com ela normalmente, e você conversando com outras pessoas que não estão ali, e que curiosamente, se elas estivessem ali, você estaria conversando com outras que não estão ali. Somos cada vez mais individualistas. E curiosamente, um outro fenômeno que corre paralelamente a esse é o tribalismo dos nossos dias. Hoje nós temos aí, a cultura dos emos, são aquelas pessoas, com o cabelinho de lado, vestido de preto. Temos a cultura dos metaleiros, dos motoqueiros, e por aí vai. Tribos. As pessoas querem se juntar em tribos, mas quando você vê aquela tribo, elas também são individualistas. O que tem ocorrido então? Casamentos têm acabado, amizades verdadeiras são cada vez mais raras, e tudo isso gerando prejuízo à sociedade e à igreja. E meus irmãos, não se escandalizem, isso tem afetado a igreja grandemente. Hoje nós temos igrejas de nicho, a igreja dos sufistas, a igreja dos negros, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja da favela, a igreja central. Prejuízo à igreja, e pouco senso de família e comunidade. Poucos crentes que importam com outros, com o sofrimento, com a alegria, com o crescimento espiritual, com o bem dos outros. Ou seja, nós não nos envolvemos mais com as pessoas, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Nós queremos estar distantes. Mas será que a igreja pode viver assim? Será que o ideal de Deus para a igreja é esse? Creio que não. E essa carta de Paulo a Filemon trabalha muito esses conceitos que eu citei na nossa introdução. Mas para você entender o que está acontecendo nessa carta, vamos voltar para o primeiro século? O que está acontecendo? Qual é o pano de fundo? Qual o cenário por trás dessa carta? Paulo está preso na sua primeira prisão romana. Essa primeira prisão romana, Paulo estava numa casa alugada. Foi-lhe permitido por 2 anos morar em Roma, numa casa alugada. E lá nessa casa alugada, ele, antes de ir para a prisão propriamente dito, escreveu algumas cartas. E depois ele foi para a prisão, e ele teve a oportunidade de também continuar escrevendo lá dentro da prisão. Então, quando ele se mudou de fato para a prisão romana, Paulo encontrou com um escravo fugitivo da cidade de Colossos. O escravo fugitivo, nós vamos tratar dele aqui, um tal de Útil, é a tradução do nome dele.
foi se deparar com Paulo dentro da prisão romana. Esse homem se torna um crente do Senhor Jesus Cristo, e ele encontra com Paulo, e o senhor dele, o dono dele, entre aspas, era um crente no Senhor Jesus Cristo, que foi salvo através do ministério de Paulo. Então olha que conjuntura maluca. Paulo está preso, Paulo vai para uma outra prisão, e Paulo encontra um fugitivo, que era um escravo de um irmão em Cristo, que foi salvo pelo ministério dele. E esse indivíduo, chamado Onésimo, útil, ele se tornou um crente e começou a servir Paulo dentro da prisão. Só que pela lei romana, esse escravo, ele deveria ser restituído ao dono dele. Então agora esse homem que se tornou um crente, mas ainda é um escravo de um outro crente, ele tem que voltar para casa. E o que vai acontecer? Como que o senhor dele, que é esse tal de Filemon, vai reagir? Então Paulo escreve a carta para resolver esse problema. O que fazer com Onésimo voltando para casa? Filemon, dono dele, dono do escravo, o que ele vai fazer? Então a carta tem esse contexto, e é um contexto que nós vamos aprender de amor cristão, de proximidade, de ligações pessoais, contra o individualismo e contra os nichos que a gente acabou de falar na introdução. E esse primeiro sermão, essa primeira sessão, que é um pouco mais longa, que eu separei, ele vai nos ensinar a seguinte ideia: que o cristão crescendo em fé e amor, isso é evidenciado na igreja, na família de Deus. Ou seja, o nosso crescimento em fé e em amor é evidenciado aonde? Na igreja, que é a família de Deus. Então o crente ele tem que crescer em fé, em amor, e a evidência aparece na igreja, que é a família de Deus. Então vamos ver isso, do verso 1 ao 3, a gente vai ver que Paulo escreve para um colaborador do seu evangelho. Então Paulo começa o verso 1 falando que ele era um prisioneiro de Cristo. E é interessante, meus irmãos, Paulo fala assim: eu sou prisioneiro de Jesus. Paulo estava preso em Roma, então teoricamente ele era prisioneiro de Roma, mas ele não escreve assim, ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus. Ele quer dizer que ele estava preso por causa de Jesus, por causa do evangelho de Jesus. Ou seja, a prisão de Paulo não era uma prisão qualquer. Paulo não estava preso por ser um arruaceiro, por ser alguém que não pagava os seus impostos, por ter cometido um crime contra o Estado romano. Não, Paulo estava preso porque ele era um pregador do evangelho. E quando ele diz que ele era um prisioneiro de Jesus, por trás desse linguajar está a ideia de que Jesus era soberano sobre a prisão de Paulo. Então Paulo entende que a sua prisão era por causa de Jesus, pela causa de Jesus, e Jesus o havia colocado naquela prisão. Ou seja, Jesus era soberano sobre a vida de Paulo de tal maneira que era vontade de Jesus que ele estivesse preso. Curiosamente, né, isso contraria o evangelicalismo moderno, de que diz que Deus não quer que você sofra, que você não passe por dificuldades. Veja, Paulo está dentro de uma prisão e ele é muito claro em dizer que ele era um prisioneiro de Jesus. Paulo aprendeu que nós crentes, por sermos ligados a Jesus, nós vamos sofrer pelo evangelho como Jesus sofreu. Muitas vezes isso vai envolver perder bens, família, prazer. Muitas vezes isso vai envolver perder nossa liberdade. E para que fique claro, muitos do passado perderam a sua vida por causa de Jesus. E eles entenderam: estamos morrendo por causa de Jesus, do evangelho de Jesus. E é interessante notar então
que Jesus não salva pessoas para viver num mar de rosas. Jesus não salva pessoas para ficarem calados acerca dele. Jesus salva pessoas para que nós vivamos em santificação, e isso envolve sofrimento, aprender a obediência pelo que sofremos, como diz o autor de Hebreus, mas também para anunciarmos a Jesus, proclamarmos Jesus a esse mundo, sua morte, sua ressurreição, e que o mundo está perdido sem ele. O apóstolo está preso, irmãos, porque ele deixou muito claro ao mundo perverso dos seus dias, de que eles precisavam de salvação que está em Jesus. Ao contrário da pregação dos nossos dias, que venha e continue sendo o que você é, não mude de vida. Jesus não quer que você se torne outra coisa, é óbvio que quer. Como diz o pregador antigo David Martin Lloyd Jones, Deus quer sua santificação, Deus vai te santificar, e Deus vai usar a sua vida, os problemas, as lutas, toda a dificuldade da sua vida para te fazer santo. É isso que Deus quer para nós. E Paulo, sendo santificado na pregação do Evangelho e anunciando o Evangelho, se tornou um prisioneiro, porque ele sabia bem que não há salvação sem o anúncio de Jesus. Ele sabia bem que nós somos salvos pela regeneração que vem através da proclamação da palavra e da ação do Espírito Santo. Por isso ele era um prisioneiro de Jesus. Vontade soberana de Deus, vontade de Deus de fazer com que aquele homem estivesse na prisão para pregar o Evangelho, e por causa da pregação do Evangelho. Mas veja que ele não está sozinho. Ele diz que ele estava junto de Timóteo. E aqui, meus irmãos, é maravilhoso, porque Timóteo não foi preso com Paulo, mas Timóteo foi parar na prisão para estar com Paulo, mostrando a verdadeira amizade e, entre aspas, devoção daquele filho espiritual a Paulo. Nós vemos aqui uma relação de amizade verdadeira. Você estaria disposto a ir para a prisão junto com o seu pastor? Deixar o conforto da sua casa, o seu empreguinho que você ganha bem, né? O seu carrinho legal, suas roupinhas confortáveis, fala assim: não, meu pastor está na prisão, eu vou lá ficar com ele. Você faria isso? Duvido muito, né? Timóteo fez. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele tinha amizade verdadeira com Paulo. Ele não ia abandonar o pai espiritual dele, e ele foi para dentro da prisão para ajudar Paulo, para servir Paulo dentro da prisão, mostrando que a solidariedade dele com o sofrimento de Paulo. E veja que é importante, então, mesmo com um apóstolo, ter pessoas ao seu lado que lhe ajudem, que estejam com ele nas lutas. Mesmo sendo apóstolo, ele não era um super-homem, ele precisava da ajuda de um irmão. E, meus irmãos, isso é muito importante para a gente. Nós não somos super-homens, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. A questão é que, por causa daquele individualismo já citado, nós não recebemos ajuda e muitas vezes não queremos prestar ajuda também. Queridos irmãos, a igreja é a comunidade do amor. Jesus disse que a gente seria reconhecido nesse mundo por ser uma comunidade de amor, de ajuda mútua. Curiosamente, eu estava conversando com um irmão esses dias lá em Montes Claros. Fui almoçar na casa dele, ele me chamou para almoçar, ficou sabendo que eu estava lá e falou assim: vem cá, pastor, vem almoçar comigo. E aí a gente estava conversando sobre o amor cristão, e eu disse para ele uma historiadora romana chamada Tessa Dunlop, que ela disse que o cristianismo avançou em Roma por causa da comunidade cristã, que os cristãos ajudavam uns aos outros, que os cristãos ajudavam até os ímpios que estavam passando fome no império. Isso acabou na igreja. Nós não ajudamos mais uns aos outros.
E você deve se lembrar, queridos irmãos, que esse é um dos grandes testes de fé da carta de 1 João. João chega a dizer: olha, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar um Deus que você não vê? Se você não consegue estar do lado do seu irmão e se relacionar com ele, e amá-lo e prestá-lo bem, como que você vai amar um Deus que você nem vê? Timóteo não, está lá. E veja como que os dois escrevem para Filemon: amado Filemon. Ou seja, eles amam aquele indivíduo, eles amam aquele irmão, ao invés de odiar, de serem egoístas, de estarem longe dele, no sentido do amor, da fraternidade. E veja que eles dizem: Filemon, nós amamos você, você é amado, e não só é amado, você é o nosso colaborador no Evangelho. Esse homem colaborava no Evangelho com Paulo. Os apóstolos e pastores não podem fazer nada sozinhos. Eles lá não podiam, e hoje nós não podemos. Na igreja, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Se existia uma pessoa que podia fazer tudo sozinho, era Jesus. Mas Jesus fez tudo sozinho? Não, ele chamou 12 apóstolos, depois ele chamou 70 missionários para pregar a palavra, e hoje ele chama pastores, presbíteros e diáconos para auxiliá-lo na obra da igreja, colaborar com ele na obra da igreja. Ninguém pode edificar uma igreja sozinho. É por isso que Cristo deu dons e talentos para os irmãos da igreja, para que na nossa mutualidade como corpo, nós nos disponhamos e sirvamos e colaboremos no Evangelho. Eu estava lendo um livro no ônibus ontem, falando sobre o nosso amor à igreja. Tony Merida, ame a sua igreja. Ele diz assim: a igreja é um corpo, e a igreja tem que fazer as coisas juntas. Quando você vai ao banheiro, qual parte do seu corpo vai com você? Todo o corpo. Quando você vai comer, qual parte? Todo o corpo. Na igreja nós somos um único corpo, então nós deveríamos fazer todas as coisas colaborando, nos dispondo para trabalhar. E Paulo então aqui reconhece isso, ó. Esse homem era um colaborador do Evangelho, e ele não estava só, ele fala de Áfia e Arquipo, pessoas que a gente não conhece, mas que colaboravam com Paulo. Arquipo, ele diz até que era companheiro de lutas, como se fosse irmão de arma no exército, mostrando o que? Que na luta do Evangelho nós precisamos de irmãos de armas que lutem juntos, porque a igreja é uma família. Você deve se lembrar que na nossa liturgia nós lemos Efésios 3, 14 a 21, que Paulo cita muito bem que a igreja é a família de Deus, a família de famílias. Ou seja, as nossas famílias na igreja não deveriam ser famílias isoladas, mas famílias que cooperam umas com as outras, levando então o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus a esse mundo, representando o nome de Deus nesse mundo. Família de famílias, companheiros de luta. Curiosamente, né? Há mais fraternidade no exército do que na igreja. Você já ouviu falar dos Marines, US Marines? Eles têm um dilema que chama Semper Fi, ou seja, eles estão sempre atentos e sempre fiéis uns aos outros. Uma das coisas que eles prezam é: ninguém fica para trás. Você se sacrifica para levar o irmão de arma embora para casa, nem que seja só o corpo dele. É esse tipo de coisa que nós deveríamos ter na igreja do Senhor. E veja que eles tinham uma igreja na casa deles. Filemon e estas pessoas tinham uma igreja na casa deles. Curiosamente, meus irmãos, naquela época, até o século IV, a igreja não podia ter templo como a gente tem hoje.
Então as pessoas se reuniam em casas, as igrejas eram abrigadas em casa, e isso salienta nas Escrituras essa unidade da igreja, essa irmandade da igreja, essa vida em família da igreja. E é por isso que nós damos grande importância ao culto doméstico, ao culto que acontece em casa. No Novo Testamento, o culto público acontecia em primeiro lugar em casa, como corpo de Cristo, como família de famílias. Precisamos mais disso, irmãos. É claro que hoje nós não vamos abrigar a igreja na nossa casa, a gente não precisa mais disso, mas a gente tem que levar a igreja para a nossa casa. Nós temos que ser igreja dentro de casa, ou seja, participar uns com os outros dentro de casa, não bisbilhotando a vida alheia, não intrometendo, sendo intrusivo na intimidade alheia, mas vivendo com uma unidade indissolúvel, mutualidade um com o outro, para não enfrentarmos as coisas sozinhos. A Bíblia, no Novo Testamento, uma da expressão que mais aparece é uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Por que você acha que o Espírito Santo colocou na Bíblia esse uns aos outros, carregai a carga uns dos outros? Porque Ele queria imprimir no nosso coração a necessidade de estarmos juntos, de termos as coisas juntos, alegria, tristeza, problemas. Mas é muito mais fácil dizer o seguinte, né? Meu problema é grande demais, então deixa o irmão com o problema dele lá, ele que se lasque para lá. Como que tem ajuda e comunhão assim? Como que tem amor assim? No ano passado, qual irmão chamou você para ir na casa dele almoçar, jantar, participar de uma comemoração porque, sei lá, passou no vestibular, foi promovido no emprego? Qual irmão te chamou em casa, ou você se prestou aí na casa do irmão e falou assim: meu irmão, eu estou vendo que você está triste, eu vou lá chorar com você? E você acha que isso é cristianismo? Sério, você acha que ser cristão é viver na sua casa e o outro na outra? Não o cristianismo da Bíblia, talvez o falso cristianismo dos nossos dias. Mas para que isso aconteça, veja o que Paulo deseja para aquela igreja: graça e paz. Paulo deseja para aquela igreja o favor de Deus, o favor imerecido de Deus para as coisas espirituais, graça. E é interessante que quando nós vemos a igreja do Senhor sendo descrita no Antigo e no Novo Testamento, a gente sabe que a igreja é o povo eleito de Deus. Mas mesmo sendo o povo eleito de Deus, o que nós precisamos sempre é graça. Nós não merecemos de Deus o que a gente precisa. Por isso Paulo deseja para aquela igreja graça. Não tem nada melhor para desejar para alguém ou para uma igreja do que graça, favor de Deus. Porque tudo que a gente precisa na igreja para ter esse amor, para ter essa comunhão, para a gente aprender a viver a palavra e estar juntos é graça. Deus mudar a nossa vida pela graça dele. Nós precisamos de graça. Interessante, né? Que as pessoas vêm até a gente e falam assim: ó, feliz ano novo, que Deus te dê saúde, que Deus te dê isso, aquilo e aquilo outro. Mas quem que manda falando assim pra gente que Deus te dê graça? E não é o melhor? Graça. Que Deus te conceda bênção espiritual. Graça é o que a gente precisa, irmãos. Mas a graça que vem junto com a paz, não só a união com Deus, mas a paz íntima de ter uma consciência pura para com Deus. A graça e a paz vem por meio de Jesus Cristo para as nossas vidas. Por isso essa carta, logo no prefácio,
Paulo já está nos mostrando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos dá graça, o Evangelho de Jesus nos dá paz, o Evangelho de Jesus nos faz amar uns aos outros, o Evangelho de Jesus nos une uns aos outros. Esse é o Evangelho da carta de Filemão, esse é o Evangelho da Bíblia. Um Jesus que tira a nossa inimizade com Deus, tira a nossa inimizade com os irmãos, um Jesus que tira a nossa consciência de obras mortas, que só ficava ali, remoendo e vivendo o pecado, e agora tem uma consciência pura, pacífica para com Deus, mas também com o irmão. Graça e paz. De quem? Pai e Jesus. Do Pai e de Jesus, do Deus maravilhoso. Agora, como que se aplica a nós essa primeira parte do sermão? Em primeiro lugar, saiba, meus irmãos, Jesus é soberano sobre a sua vida. Paulo disse: eu sou prisioneiro de Jesus. Ele entendeu que ele estava ali porque Jesus determinou que ele estaria na prisão. Então isso significa o quê? Todas as lutas que você passa na sua vida hoje, ou todos os refrigérios que você tem na sua vida hoje também, tudo isso está de acordo com a soberania de Jesus na sua vida. Jesus é soberano sobre a sua vida, mas você também é responsável pela sua vida. Paulo estava ali como um prisioneiro de Jesus, debaixo da soberania de Jesus, mas ele estava ali por causa da responsabilidade dele de pregador do Evangelho, e porque ele pregou o verdadeiro Evangelho. Isso significa o quê? Jesus é soberano sobre a sua vida, mas você é responsável por viver uma vida cristã do jeito que Jesus quer para você e que está na Bíblia. Você e eu, nós não devemos nos escorar na soberania de Jesus, esquecendo da nossa responsabilidade. Pastor, Jesus é soberano. Se eu não estou na casa do irmão hoje fazendo o que o senhor falou, é por causa da soberania de Jesus? Sim, mas é por causa da sua responsabilidade que também não quer fazer isso, e um dia Jesus vai te cobrar por isso. Então nós temos a soberania de Jesus na nossa vida e a responsabilidade humana na nossa vida, e por isso, na sua responsabilidade humana, segundo lugar, lute para que a sua igreja seja uma comunidade de amor. Demonstre zelo e amor pelos irmãos. Nós devemos ao nosso irmão o amor. Paulo disse aos romanos: a ninguém deveis coisa alguma, senão um amor com que ameis uns aos outros. Você deve ao seu irmão o amor verdadeiro, e que dentro da sua igreja, da nossa igreja, nós encontremos esse amor de família, que acolhe, que ajuda, que aconselha. Que a nossa igreja seja uma família que representa o nome de Deus, que Deus poderia falar e falar assim: meu nome está ali eu estou com aquele povo. Mas se nós vivemos cada um nos cantos das nossas casas, como que a gente pode ser uma família? Como que a gente pode ajudar pessoas? Então se aproxime dos seus irmãos, coopere com os seus irmãos em amor. E em terceiro lugar, sobretudo, coopere no anúncio do Evangelho. Leve o Evangelho às pessoas junto com seus irmãos. Citando mais uma vez o livro Tony Merida sobre o amor à igreja, há uma seção dele que fala sobre o anúncio do Evangelho, e ele diz: talvez muitas pessoas sejam tímidas para anunciar o Evangelho, mas por que você não vai para uma outra que é mais faladora para anunciar o Evangelho? Se une aquela pessoa. Às vezes você tem vergonha de falar, né? Você tão vergonhoso, você fala para dentro, né? Ninguém entende que você está falando direito. Então se junte ao seu irmão que é boca solta e vai com ele anunciar o Evangelho. Fique junto com ele, e quando ele estiver lá anunciando o Evangelho para alguém, ore, fica lá em espírito orando. Olha só, mas não, a gente dá desculpa esfarrapada, né? Eu não consigo falar, então não vou fazer. Desculpa esfarrapada, gente.
Só que um dia diante do trono de Jesus, você acha que a sua desculpa esfarrapada vai funcionar? Vai. Jesus vai falar assim: tá bom, mas eu conheço seu coração, eu vi qual era o motivo verdadeiro. Sua desculpa não colou não, amigo. Então se dispõe a fazer. E em quarto lugar, nesse primeiro ponto aqui, eu queria destacar algo que também acabou na igreja, que são homens e mulheres experimentadas ensinando os mais jovens a serem esposas e maridos bíblicos. Nós precisamos disso na igreja, de ter mulheres e homens cristãos que são verdadeiros crentes e que seguem de verdade a Bíblia e que ensinem os outros. Pense só por um lado: alguém aqui nasceu com o pescocinho firme? Não. Sentando? Não. Engatinhando? Não. Andando? Não. Tudo isso a gente teve que fazer o quê? Aprender. Na vida cristã é assim. Você acha que porque você automaticamente foi salvo por Jesus, você vai ser um bom pai? Não, você vai ter que aprender. Você vai ser uma boa mãe? Não, você vai ter que aprender. E quem vai te ensinar? Pessoas experimentadas, que já fizeram isso, sabem fazer isso. Então, meus irmãos, nós precisamos de homens e mulheres piedosos, e que vão ensinar uns aos outros a serem bons pais, boas mães, bons trabalhadores, boas donas de casa. Faça isso se você já é capaz de fazer. Verso 4 a 7, oração pelo crescimento espiritual. Diz aí: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo diz que ele estava orando por Filemon e dando graças por causa da vida dele. Meus irmãos, às vezes eu fico muito envergonhado ao ler a Bíblia, porque parece que o dia de Paulo não tinha 24 horas, devia ter 72 horas, porque ele escreve aos Romanos e fala assim: eu oro por vocês. Ele escreve aos Tessalonicenses e fala: eu oro por vocês. Ele escreve aos Filipenses e fala: eu oro por vocês. Ele escreve a Filemon e fala: eu oro por vocês. Eu penso assim: Paulo só devia orar. Só que o que eu quero falar aqui não é criticar Paulo, pelo contrário, né? Porque está na Bíblia e é verdade, e ele fazia, mas é nos criticar. Como diz um pastor amigo meu, eu acho que eu estou orando muito pouco. E eu falei com ele: eu tenho certeza que você está orando muito pouco, e eu também, todos nós. Mas sempre Paulo fala o quê? Estou orando por vocês, estou orando por vocês. Já perceberam isso? Que isso é uma constante em todas as cartas de Paulo. Paulo estava sempre orando, meus irmãos, e ele está sempre dando graças, ou seja, é parte nevrálgica da vida de piedade, a oração e a gratidão a Deus. É tão verdade isso que no Antigo Testamento, nos Salmos, Davi disse que orar com gratidão valia mais do que muitos sacrifícios do que aquele povo fazia. Ou seja, um coração genuinamente grato e um louvor de lábios puros que brota desse coração com gratidão a Deus valia muito mais do que os cordeirinhos que eles sacrificavam. Isso é parte da vida cristã, de um coração regenerado, de um coração submisso a Deus, uma vida de oração, e uma vida de oração que demonstra gratidão a Deus. Paulo nos dá um exemplo de uma vida de oração. Era um homem que orava constantemente. Por quê? Porque ele não perdia tempo com coisas passageiras e distrações da vida. Ele aprendeu com Jesus a sempre orar. Daí ele nos dá um mandamento inspirado pelo Senhor: orai sem cessar. Um mandamento na boca de um homem que orava. E, meus irmãos, no Novo Testamento, quando os apóstolos dão uma ordem, como alegrai-vos no Senhor, ou orai sem cessar,
cada ordem apostólica dessa, sendo inspirada, tem o mesmo peso, por exemplo, dos mandamentos: não matarás, não adulterarás. Por quê? Porque são mandamentos de Deus, são inspirados, estão na Bíblia. E Paulo nos mandou, ou o Espírito Santo na boca de Paulo: orem sem cessar. Ele às vezes conhecia por pessoas que ele às vezes orava por pessoas que ele nem conhecia. Por exemplo, Paulo não conhecia até certo momento a igreja de Roma, e ele fazia o quê? Orava por aquela igreja. Mas é interessante sempre notar, ele está sempre orando, longe daquela tendência que eu disse, né, da gente não se envolver com as pessoas. E aí Paulo diz: ó, estou sempre dando graças por vocês na minha oração. Por que ele dava graças? Estando ciente do teu amor e da tua fé para com Jesus. Ou seja, o motivo de Paulo agradecer pela vida de Filemon não é porque Filemon comprou uma casa nova, mais escravos, subiu na vida. O verdadeiro motivo de gratidão era por causa de quê? Amor e fé que você tem por Jesus. Ou seja, ele agradeceu pelas coisas espirituais que estavam acontecendo na vida daquele irmão em Cristo. Você tem amor por Jesus, você tem fé verdadeira por Jesus. Que maravilha! Depois que Filemon ouviu a mensagem da cruz da boca de Paulo, ele realmente foi salvo e vivia uma vida de amor e de fé em Jesus Cristo. Amor que se concretiza numa vida segundo os mandamentos de Deus, e fé que se concretiza numa vida de estar sempre confiando em Jesus acerca da sua salvação. E essas duas coisas são essenciais para a vida cristã: fé e amor. A fé, a confiança plena em Cristo, a fé que sem ela nós não podemos agradar a Deus, a fé que sem ela não há justiça de Cristo em nós, e o amor que evidencia essa verdadeira fé. Meus irmãos, Filemon era alguém que amava os crentes, que se dedicava aos crentes, que vivia em prol dos crentes. E é por isso que Paulo fazia questão de agradecer, porque isso é bonito. Ele era um homem abnegado em prol de outros. Aquele individualismo que eu estou citando, que advém do nosso egocentrismo e egoísmo, não estava presente na vida desse homem. E isso é ser cristão, é negar a si mesmo, é carregar a cruz, é morrer o seu eu em prol de Cristo e dos outros. E veja que amor e fé, eles sempre andam juntos. É impossível você ter amor sem fé, e é impossível você ter uma fé verdadeira sem ter amor. Eles são gêmeos siameses, eles não se separam. Quem tem fé vai ter amor, quem tem amor é porque tem fé. Essa fé que é dada como fruto do novo nascimento, por causa da palavra de Deus aplicada a nós, ela vai se evidenciar numa vida de amor, numa vida de comunhão com os irmãos, numa vida em que nós estarmos juntos cultuando e vivendo a vida cristã é imprescindível para nós. Então Filemon era um homem que vivia os mandamentos de Deus, amor, porque tinha fé, e demonstrava sua fé porque vivia os mandamentos de Deus. Mas o que Paulo pede para um homem desse? Parece que já está bom, né? Para que a comunhão da tua fé, verso 6, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O que ele quer para Filemon? Em outras palavras, crescimento espiritual. Ou seja, ele fala: esse homem já ama,
esse homem já tem uma fé verdadeira. O que eu quero para ele? Mais. Eu quero que ele cresça mais. Paulo entendia, queridos irmãos, que crescimento espiritual é necessário aos crentes. Não é algo, que é anexo, adiáfora, ou seja, irrelevante para os crentes. É algo necessário aos crentes. Assim como os bebês. Crescimento é necessário para os bebês. Ou você quer ficar carregando o seu filho pro resto da vida no colo e dando uma madeirinha para ele? Não, você quer que ele largue a mamadeira, que ele coma comida sólida, que ele aprenda a ler e escrever, que ele se torne depois um bom profissional, um bom pai ou uma boa mãe, o que quer que seja. Crescimento espiritual é necessário. E meus irmãos, o crente é chamado a crescer espiritualmente, por quê? Porque o que Deus quer para o crente? Qual é a vontade de Deus para o crente? Ser como Jesus. 1 João diz que um dia nós seremos como Ele é. Você acha que ser como Jesus envolve inércia na fé? O próprio Lucas, evangelista do nosso Senhor Jesus Cristo e companheiro de viagem de Paulo, quando foi narrar sobre a vida de Jesus lá em Jerusalém aos 12 anos, fazendo o bar mitzvah dele, ou seja, se tornando filho do mandamento, ele diz: o Senhor crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus, como um crente, teve que crescer espiritualmente. O autor de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Nós lemos hoje aqui. Então você acha que você, um cristão verdadeiro, pode estagnar na sua vida de fé e falar assim: não, eu já sou salvo, tá bom demais eu ser salvo e pronto e acabou? Esse não é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus para a sua vida é que você se torne maduro na fé, que você cresça na fé. Mas, como diz Augusto Nicodemos, as igrejas dos nossos dias são maternidades. O que acontece na maternidade? A criança nasce ali dentro, e ela fica ali dentro até poder sair, criancinha está respirando, mamando direitinho, fazendo cocô direito, criança não pode sair da maternidade se o mecônio não sair, se não fez cocô direito. O rim está funcionando. Ou seja, tempo de maternidade é um negócio curto, não é? Por quê? Porque a criança tem que crescer. Só que a igreja hoje virou uma eterna maternidade. As pessoas não crescem mais. Qual é o problema? O que está acontecendo? O problema é que nós não queremos mais crescer espiritualmente, porque crescer espiritualmente dá trabalho. Pergunte ao marombeiro se ele ficou grande daquele jeito, assistindo televisão e comendo frango frito. Não. Pelo contrário, ele deixou o frango frito, ele deixou o refrigerante, às vezes deixa até a cerveja, o vinho, que atrapalha o crescimento físico. Ou seja, ele entrou numa rotina dura para crescer, não é? Então crescer espiritualmente dá trabalho. Por quê? Nós crescemos através da utilização dos meios de graça que Deus nos deu. Leitura da palavra, ouvir sermões, participação da Santa Ceia e do batismo e oração. Isso dá trabalho, não dá? Porque ler Bíblia, eu tenho que deixar o filme da Netflix, abrir isso aqui e ler e meditar para aprender, não é?
Tá na igreja dá trabalho, né? Eu poderia estar em casa agora fazendo churrasco, né? E orar dá trabalho para danado, né? Concentrar nesse mundo maluco e agitado, parar, colocar sua mente ali e falar assim: eu vou orar agora, vou clamar agora a Deus pelas coisas. Então qual é o problema do nosso não crescimento espiritual? Indolência espiritual. Indolência, procrastinação. Deixa isso para lá. Mas o conhecimento é necessário. Por quê? Paulo quer que esse homem cresça para que ele aprenda a se tornar um cristão mais maduro e faça coisas mais difíceis na fé. Nós vamos ver durante essas exposições que ele vai ter que abrir mão de muito dinheiro por causa da maturidade de fé. E aí veja então que Paulo quer que ele cresça nesse conhecimento eficiente da comunhão cristã. Ou seja, Paulo quer que esse homem dê o próximo passo no amor, o próximo passo na vida espiritual. Ele vai ter que abrir mão de coisas difíceis, mas é isso que Paulo quer para a vida dele. Ele quer que ele conheça mais a Jesus, que ele se torne mais como Jesus. E ao fazer isso, todas as coisas boas que Cristo tem para com os santos e que Cristo fez para os santos estariam ali na vida dele. Porque, meus irmãos, o exemplo é Cristo, e a gente recebe mais de Cristo, porque Cristo nos constrange a ser assim. Quando você se aproxima de Jesus e começa a meditar nas coisas de Jesus, você vê que você tem que crescer e se tornar mais como Ele. Pense bem, pense em Jesus agora. O que Jesus abriu mão por você? Ele abriu mão do céu, com os anjos olhando para ele, falando assim: santo, santo, santo. Jesus abriu mão de ter uma vida regalada e boa na terra, e foi nascer numa manjedoura com você. Jesus abriu mão de ter uma vida tranquila lá na Palestina, tomando o vinho dele, comendo a boa azeitona daquele lugar, para morrer uma morte cruenta por você. Então, quando você se aproxima de Jesus e medita nessas coisas, você então se torna uma pessoa envergonhada de ver quão pouco você tem doado para as pessoas e vivido para as pessoas. E aí Paulo quer que ele entenda isso. Para quê? Para que a comunhão dele na igreja seja mais eficiente, seja mais visível, seja mais efetiva para com os irmãos. Porque quanto mais a gente se aproxima de Jesus e conhece melhor a Jesus, a gente entende que a gente não pode deixar os irmãos para lá e viver uma vida distante deles. E a gente quer que eles se pareçam então com Jesus, como está acontecendo com a gente. E Paulo então quer que esse homem cresça. Por quê? Porque ele abrigava uma igreja na sua casa. Ele seria ainda mais exemplo, e ele ajudaria ainda mais pessoas com hospitalidade, com dinheiro, com serviço abnegado. E isso, irmãos, de certa forma, é um modelo para as nossas igrejas hoje, para a gente aproximar, consolando, confortando e até distribuindo os nossos bens entre os irmãos para ajudá-los. E querido, pequenas atitudes valem muito. Pequenas atitudes valem muito. Por isso Paulo diz: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo diz que ele tem alegria porque viu esse irmão amando, e isso trouxe conforto para Paulo. Olha que coisa interessante. Paulo está numa prisão romana,
o que daria mais conforto para ele? Uma cama quentinha, né? Roupa legal, uma televisão ligada, né? Não. Ele fala que o conforto dele veio de quê? De saber que tem um irmão amando, de coisas espirituais. E eu, meus irmãos, tenho aprendido isso como pastor. O que tem me confortado na igreja é isso: ver que há pessoas dentro da igreja que ouvem de verdade a Bíblia e estão crescendo na fé. Porque quando você olha para a igreja e você vê que os irmãos, muitos deles não estão nem aí para o culto, para as coisas de Deus, que procuram os seus interesses e não dos outros, e por aí vai, você vai ficando triste. Mas aí você vê um irmão que chama o outro para sua casa, que lê livro com o outro. Você vê irmãos tirando dinheiro do seu bolso para sustentar outro. Assim, o evangelho está dando resultado, as pessoas estão mudando. Que conforto, que bênção. E é isso que conforta o coração de pastores, de líderes da igreja. Ver o amor de um para com o outro, ver a união de um para com o outro. Paulo diz: você me confortou, meu amigo. Eu estou tendo aqui conforto, verdadeiro lenitivo de ver que você está amando. E veja então que isso tem até, ele estava até, Filemon, reanimando pessoas, mostrando o que, queridos, nós não somos impassíveis, ou seja, pessoas que não sofrem, não desanimam. Na igreja é comum a gente sofrer, desanimar. O próprio Paulo ficou desanimado em Corinto. Quando Paulo estava plantando a igreja de Corinto, ele ficou desanimado. Sabe quem que animou ele? O maior irmão de todos, Jesus. Jesus apareceu para ele e falou assim: Paulo, fica tranquilo, tem muita gente aqui na cidade que é eleita e eles vão crer, então fica calmo aí. Ou seja, porque nós precisamos de conforto, de ser reanimados. E Paulo viu que Filemon fazia isso, estava animando pessoas, ajudando pessoas nas lutas e dificuldades. E é tão bom, né, quando isso acontece com a gente. Infelizmente, né, na igreja a gente tem muito mais amigos de Jó do que os consoladores, né? Por isso até é bom quando uma pessoa te vê em sofrimento e às vezes ele não fala nada, né? Porque quando abre a boca só fala bobagem, né? Eu conheci um pastor uma vez, né, que ele perdeu a esposa dele. Aí 3 irmãos da igreja vieram para ele e falaram assim: pastor, nós sabemos porque você perdeu a sua esposa, por causa do seu pecado. Aí o dia que ele me contou essa história, eu falei assim com ele: fica tranquilo, irmão, só falta o quarto para falar bobagem, depois Deus vai te consolar. Você só faltou ele né? Brincando com ele, tentando animá-lo. Hoje nós temos pessoas tão assim, insensíveis na igreja, que em vez de ver o nosso sofrimento, chegar assim e falar assim: meu irmão, eu sei que você está sofrendo. Você não passou nessa prova não? Tranquilo, Deus vai te dar graça. Meu irmão, as coisas estão difíceis, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos orar junto, vamos chorar junto. Mas não, somos amigos de Jó, né? A gente é muito rápido para falar bobagem da vida alheia. E aí Paulo está honrando a atitude de Filemon. Você está animando pessoas, você está tratando o coração das pessoas. E meus irmãos, às vezes a gente precisa de coisa tão pequena para fazer isso, tão pequena, um gesto, às vezes, de se abraçar a pessoa. O que custa um abraço para você? Que a gente não faz. A igreja, a gente precisa mais dessa atitude proativa, mesmo que seja um ato tão pequeno, para a gente reanimar a pessoa que está em necessidade. É claro que quando tiver que falar do pecado, vai falar. É claro que na hora que tiver que puxar a orelha, vai puxar. Mas há tempo e modo para tudo nessa vida. Como que essa segunda parte se aplica a nós?
Primeira coisa, queridos, eu quero para a minha vida e para a sua que nós sejamos pessoas de oração. É notório que os crentes hoje oram muito pouco. Mídia social, trabalho, lazer tem nos distraído quanto a uma vida de oração de maneira imprescindível. Eu vou te falar um negócio, viu? Eu não posso afirmar categoricamente não, mas eu creio que o diabo seja o inventor das mídias sociais e dos streamings, porque não é possível tanto que a gente perde tempo com isso. Ore mais sozinho, ore mais em família, ore mais na igreja. Você já percebeu que reunião de oração vem pouca gente na igreja? Uma vez perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores, vou pôr aqui entre aspas, viu, com todas as aspas, imagine aspas de quase 2 metros aqui, um dos maiores pregadores da história, sobre o sucesso do trabalho dele. Spurgeon, por que você tem tanto sucesso na pregação? Ele disse assim: porque eu tenho uma igreja que ora por mim. Uma igreja que ora por mim. Não é uma irmãzinha da igreja, não é 2, não, é uma igreja que ora por mim. Ou seja, nós precisamos de orar mais como igreja e incluir mais a igreja na nossa oração. Pelo que você tem orado por essa igreja? Pelo que você tem orado por essa igreja? Você tem orado para que essa congregação se torne de fato uma igreja? Você tem orado para que nós cresçamos naturalmente para plantar novas igrejas? Você tem orado para que pessoas aqui dentro sejam curadas na alma? Você tem orado pelos seus irmãos, nome por nome? Eu oro por vocês não por nome, dá um trabalho danado. Mas eu tenho lá uma listinha de oração, até quem está no catecúmenos está lá, posso mostrar. Chega aí no final do culto e fala assim: pastor, me mostra aqui, e eu vou te mostrar, nome por nome. Ore pelos seus familiares que são ímpios, ore por aqueles que estão no seu trabalho e fala assim: Deus, me dê a oportunidade de falar de Jesus para eles serem salvos. Ore. Em segundo lugar, ame mais a Deus e ao seu irmão. Jesus nos ensinou que nós devemos amar em primeiro lugar a Deus e amar em segundo lugar os nossos irmãos. Como fazer isso? Primeiro você precisa de entender o que é amor. Amor, querido irmão, não é sentimentalismo barato. Amor, o próprio Jesus e Paulo disse que amor é guardar os mandamentos de Deus. Então, para você saber o que é amor, você tem que entender a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e aí colocá-los em prática, dando mais importância a Deus do que as pessoas, mas dando importância a Deus e às pessoas. Por isso, deixe o seu ídolo de tempo, de família, de bens, prazer, e seja mais fiel na igreja, em frequência, em oração, leitura da palavra, meditação, participação da Santa Ceia. Eu fico pensando uma coisa, sabe, irmãos? A gente não pode tratar a Santa Ceia como algo místico, mas as nossas Santas Ceias hoje, elas são feitas uma vez por mês, o que está errado, porque Jesus disse: fazer isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Jesus não disse isso? Não é um mandamento? Então a gente deveria fazer. Mas veja só, se a Santa Ceia é tão preciosa e a gente faz hoje uma vez por mês, e tem irmãos que às vezes faltam na igreja,
Por que pelo menos uma vez por mês esse indivíduo carapado não fala assim, eu vou lá na Santa Ceia para me alimentar de Jesus, para ver se no resto do mês eu vou na igreja? Nem isso a pessoa faz. Gente, a gente não está se alimentando na fé. A gente precisa amar a Deus e mostrar isso vivendo os mandamentos de Deus. Estar na igreja, tomar a Santa Ceia, participar do sermão, isso é mandamento, isso não é escolha, isso é obrigação. É igual a obrigação sua de ir trabalhar para você não morrer de fome, isso é obrigação, você tem que ir. E aí a gente tem que aprender a amar os irmãos. Como? Não maldizendo os irmãos, não cobiçando as coisas dos irmãos, respeitando os irmãos nas suas autoridades. E isso nos leva à terceira aplicação: crescer na fé. É impossível você crescer na fé se você não conhece a lei de Deus e não quer praticá-la. É igual o exemplo da academia. É impossível você crescer e ficar forte com aqueles músculos lá, ó, todos à mostra, se você não for na academia. Assim é impossível também você crescer na fé se você não for na academia da fé. Lembra que eu preguei no domingo passado sobre contentamento? Da questão da gente orar para ter paz com Deus e a gente não andar ansioso, que tinha a ver com contentamento? Paulo diz, eu aprendi a estar contente. A palavra aprender ali tem a ver com isso, ó, algo que você coloca em prática, como se fosse malhar. Então como é que você vai aprender a ser um cristão melhor? Malhando na fé, com os meios de graça, com os mandamentos de Deus em ação na sua vida. Então faça isso. E em quarto lugar, se alegre ao ver isso na sua vida, mas também na vida dos irmãos. Quando você olhar para um irmão, não alegre porque ele tem um carro novo ou uma casa em primeiro lugar, se alegre também por isso, mas se alegre por ver aquele irmão deixando um pecado, sendo mais fiel a Deus, se desapegando às coisas desse mundo, vivendo as coisas do alto, como Paulo alegrou por causa do irmão que estava amando. Olha que coisa maravilhosa. Aprenda a fazer assim. E em quinto lugar, use seu tempo, sua energia para as coisas espirituais da igreja. E coisas às vezes tão pequenas. Você fica o dia inteiro no celular, manda uma mensagem. Vocês viram lá que eu coloquei pedido de oração? Sueli pediu oração pela irmã dela que está passando mal. Manda uma mensagem para ela, fala assim, irmã, estou orando por você. O que custa para você fazer isso? Um segundo, irmã, estou orando por você. Por que você não faz? Porque você não ama. E por que você não ama? De onde vem o amor? Nesse texto que nós pregamos aqui hoje. Deixe o individualismo, querido. Deixe o individualismo. A vida cristã não é para viver cada um na sua casinha. Não é. Porque no céu só vai ter uma casa. Se você não consegue viver com seu irmão aqui, como é que você vai viver no céu? Vamos colocar de pé e pedir a Deus graça. Nós precisamos de graça para mudar essa realidade na nossa igreja e na igreja do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero implorar ao Senhor perdão pelos pecados da minha igreja, pelos meus pecados e pelo pecado de cada um que está aqui. Ó Deus, nós amamos muito pouco o Senhor e amamos menos ainda os nossos irmãos.
Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a amar de verdade o Senhor, colocando em primeiro lugar das nossas vidas. Ó Deus, que nós entendamos que a vida cristã não é uma brincadeira, não é algo que a gente pode deixar para lá e achar que está tudo bem na nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia. Eu peço perdão porque nós temos participado muito pouco das coisas da igreja. Peço perdão porque nós temos ouvido poucos sermões na nossa vida. Peço perdão porque nós temos lido a Bíblia muito pouco, se é que temos lido. Nós temos orado, Deus, muito pouco. Peço perdão porque há irmãos que se desculpam pelo seu não crescimento espiritual. Quantos dizem hoje que não leem a Bíblia porque não gostam de ler? Que não leem livros porque não gostam de ler? Isso é desculpa, Senhor. Porque o Senhor não mandou a gente ler a Bíblia se a gente gostasse ou não. O Senhor mandou a gente fazer. O Senhor mandou a gente crescer não como uma opção. Por isso, perdoe o pecado do teu povo e derrame graça, Deus, sobre o teu povo, de tal maneira que a nossa realidade seja transformada. Eu não posso mudar corações. O sermão sem o teu Espírito não pode mudar corações. Até mesmo a tua palavra, que é tão poderosa, não pode mudar corações sem a ação do teu Espírito. Por isso, derrame graça e o teu Espírito sobre nós, mudando, ó Deus, as nossas vidas, nos fazendo amar Jesus e amar a igreja de Jesus. Que nós entendamos que é imprescindível amar a igreja. Afinal, se alguém me amasse e não amasse a minha esposa, não seria bem-vindo na minha casa. Então, como nós podemos amar a Jesus e não amar a esposa de Jesus, que é a igreja? E ainda achar que somos bem-vindos diante de Jesus? É impossível. Isso é uma contradição. Então nos ajude a amar a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, a esposa de Jesus, e a nos dedicarmos a ela, tanto com o nosso tempo, com os nossos bens materiais e espirituais, e que atitudes pequenas e proativas sejam lançadas nas nossas vidas ainda essa semana. Nos dê a tua graça, Senhor, e abençoe a tua igreja na terra, para que nós vivamos como uma família de Deus, a tua família, Senhor. É no nome de Jesus que eu lhe imploro isso. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito estejam com a família de Deus, hoje e para sempre. Amém.